Teresa, capítulo 65. Teresa diz para Mariano que sente falta dele e o beija. Esperança dá uma bronca em Johnny e diz que ele deveria ter respeitado Patty se a amasse de verdade. Johnny se irrita com Esperança e diz que sequestrou Patty por amor e a questiona se ela não se envolveu com um homem casado também por amor. Mariano diz a Teresa que não sabe o que está sentindo por ela, mas que ainda sente muita paixão como sempre sentiu. Teresa diz para Mariano que gostaria que ele provasse que não se importa com seu passado como disse para Arthur e pudesse viver ao lado dela. Ela diz que agora sim o valoriza. Esperança diz a Johnny que ele tem toda a razão, que ela não tem moral nenhuma para dizer o que ele deve fazer. Ela conta que apesar disso só queria evitar seu sofrimento e chora muito. Teresa diz a Mariano que o ama muito e pede que lhe dê outra oportunidade de provar esse sentimento. Ela conta que percebeu que não pode viver sem ele. Chorando, Mariano diz a Teresa que não sabe se pode voltar a acreditar nela. Teresa diz que ele não tem que duvidar e diz que ama somente a ele. Mariano a beija apaixonado. Rubens conta para Aida que Arthur deixou o cargo de diretor da fundação em suas mãos por causa de Teresa. Aida diz para o pai que sem querer Teresa acabou o ajudando, mas informa que ele terá que trabalhar com Mariano. Mariano diz a Teresa que seu pai teve que fazer algumas entregas em Acapulco e a convida para passar a noite com ele. Teresa aceita. Johnny percebe que Esperança ficou muito mal com o que disse e pede desculpas. Ele diz que não queria magoar, que só queria ajudar sua namorada. Joana encontra Johnny com Patty na sua casa, lhe dá outro sermão e avisa que para evitar problemas não os quer em sua casa. Johnny diz para Joana que Patty já é maior de idade e quer se casar com ela. Rubens diz a Aida se a condição de trabalhar na fundação é ter que conviver com Mariano, ele renuncia o cargo. Aida diz para o pai se quer voltar a se dar bem com ela terá que aceitar Mariano, porque gosta dele. Regina diz para Johnny que não estão contra eles, mas que Patty não pode se casar com ele assim dessa maneira. Ela aconselha os dois a ficarem noivos para se conhecerem melhor, depois falem de casamento. Roberto aparece na casa de Joana, mas ela o agride e o critica por ter ajudado Johnny na loucura de sequestrar Patty. Ramon entra em casa e vai explicar para Mariano por que não viajou a Acapulco. Ele se surpreende quando encontra com Teresa na cama. Ramon repreende Mariano por estar com Teresa e diz que tem certeza que ela está o enganando. Aida e Genoveva planejam destruir a reputação de Teresa. Ramon diz a Teresa que se o marido dela descobrir que está encontrando Mariano vai querer acabar com seu filho. Mariano diz para o pai que ele e Teresa se amam, por isso pede que não se intrometa. Teresa diz para Ramon que vai se divorciar de Arthur porque ama Mariano e pede que tenha paciência para esperar. Ramon diz a Teresa que Mariano nunca será feliz com ela, mas se querem continuar o problema é deles. Arthur chega à vila com Martim e avisa que vai procurar Teresa, por isso se quiser pode ir embora. Martim diz para Arthur que não vai embora porque ainda tem um assunto para resolver ali. Patty diz para Johnny que tem certeza que o ama e quer se casar com ele. Joana diz a Roberto que ele é muito imaturo e o critica por ter dado corda para as loucuras de Johnny. Ela diz que graças a ele, Johnny se meteu em problemas com a polícia assim como ele. Regina diz para Armando que ofereceu o quarto de Teresa para Patty até que se resolva as coisas. Armando não concorda e diz a Regina que o melhor que fazem é devolver Patty para o avô dela. Arthur aparece na casa de Regina procurando Teresa, mas é informado que ela não apareceu por ali. Ele questiona os pais dela onde ela está. Martim vai procurar Mariano na casa dele e fica surpreso ao ver Teresa do lado de fora conversando com ele. Teresa vai para a casa de sua madrinha e a encontra nos braços de Roberto. Ela humilha o músico e avisa que a sua madrinha já tem um namorado que lhe dá de tudo. Regina fica preocupada com a atitude de Arthur e questiona o que está acontecendo entre ele e sua filha. Arthur pede desculpas a Regina, mas avisa que esse é um problema entre Teresa e ele, mas promete que vai resolver. Martim entra na casa de Mariano, conta que quando chegou viu Teresa saindo e questiona o que ela estava fazendo ali. Arthur encontra Teresa na casa de Joana. Teresa diz a Arthur que já tinha falado que não iria jantar com ele e o acusa de estar a vigiando. Esperança diz a Arthur que ela mesmo chamou Teresa para ajudar com o problema de Johnny e o convida para jantar com elas. Mariano diz a Martim que existia um assunto com Teresa e pergunta o que veio falar com ele.
Martim pergunta para Mariano o que está acontecendo entre ele e Aurora e conta que sempre soube que ela o amava. Ele diz que apesar de saber do amor que Aurora sentia por ele, decidiu arriscar tudo para ficar ao lado dela. Mariano diz a Martim que Aurora garantiu que ele ficou no passado e pede que não se preocupe. Martim diz para Mariano que se a felicidade de Aurora está junto dele se afastará, porém se ela voltar para ele vai ter que ser para sempre. Regina reclama com Armando por não ter contado sobre os problemas de Teresa com o marido e fica muito nervosa. Teresa informa a Johnny que se Patrici fugiu com ele por vontade própria, a polícia não poderá fazer nada. Johnny diz que fica mais tranquilo e conta que ele e a Patty já se decidiram, querem se casar. Teresa pergunta para Johnny se tem certeza disso e apontando para Arthur diz que depois do casamento as coisas mudam. Johnny sem querer comenta com Arthur que vai ter um sobrinho e o deixa surpreso. Rubens tenta convencer Mayra a tirar o poder que deu a Ida sobre suas empresas. Esperança conta a Arthur que teve que mentir para Mayra e a Ida que o bebê que espera não é de Rubens, porém ele sabe que o filho é dele e até ofereceu para ajudar. Regina diz para Armando que Patty lembra Rosinha e pede que apoie Johnny pela lembrança de sua filha. Arthur acompanha Teresa até em casa e conta que decidiu deixar Paloma no passado de vez, por isso entregou a direção da fundação a Rubens. Teresa diz a Arthur que ele não deveria ter entregado a fundação para Rubens porque não confia nele, e avisa que decidiu pedir o divórcio. Arthur diz a Teresa que ela não pode fazer isso e questiona se quer o divórcio para voltar com Mariano. Teresa pergunta para Arthur se for isso qual o problema e o deixa indignado. Ramon aconselha Mariano a pensar muito no que vai fazer antes de fazer qualquer coisa e pede que converse com Aurora. Teresa diz para Arthur que não é problema dele com quem ela se relaciona depois do divórcio. Arthur diz a Teresa que quer entender por que não quer lhe dar outra chance se o ama. E questiona se ela o ama mesmo. Teresa afirma que casou com ele por amor, mas está magoada, por isso quer se divorciar porque não pode o perdoar. Arthur implora que Teresa lhe dê outra chance, mas ela pede que ele vá embora. Johnny mostra a Patty os documentos que precisam para se casarem e pergunta para Regina e Armando se alugariam o quarto para eles. Regina diz para Johnny e Patty que não tem dúvida que os dois se amam, mas pede que eles se conheçam e convivam antes de tudo porque está tudo muito rápido. Porfírio está deprimido com a fuga de Patty e acusa Griselda de ser a culpada. Ele é estúpido com ela e avisa que vai denunciar a polícia por ser cúmplice do sequestro de Patrícia. Regina diz para Johnny que o processo do namoro é muito importante para que o casamento no futuro dê certo. Mariano pede para conversar com Aurora e agradece por ter contado o que sentia por ele. Ele questiona se ela ainda continua sentindo mesmo por ele. Regina e Armando vão à casa de Teresa e tentam descobrir o que está havendo entre ela e Arthur. Teresa é grosseira com os pais, pede que eles não se intrometam em um assunto que só diz respeito entre ela e Arthur. Aurora diz para Mariano que sempre o tratou como amigo mesmo sentindo algo, mas decidiu dar uma chance para Martim. Ela conta que Martim ganhou o seu coração por sua paciência e compreensão com ela. Aurora deixa claro que ama Martim, por isso entre eles não pode existir nada. Regina diz a Teresa que ela tem que lutar por seu casamento, pois não pode ir pulando de relacionamento para outro, pois isso vai lhe dar muito sofrimento. Teresa afirma para a mãe que se quiser se divorciar vai fazer porque o importante é sua felicidade. Regina tenta fazer Teresa entender que ela casou na igreja e que isso é para sempre. Mariano conta para Aurora que Martim a ama de verdade porque ontem ele o procurou para dizer que se a felicidade dela estava com ele desistiria dela para sempre. Ele conta que estará ali para sempre como seu amigo. Teresa diz à mãe que o dia que precisar de um conselho vai pedir, mas acha que isso nunca vai acontecer. Regina com lágrimas nos olhos diz a Teresa que ela lhe dá medo. Aurora comenta com Mariano que Teresa não sabe se vai perdoar Arthur por sua infidelidade e o deixa surpreso.